Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Que alegria estar nesta casa, neste segundo período. Eu fiz as minhas considerações no primeiro culto, no primeiro horário, mas eu quero ressaltar a minha gratidão e louvar a Deus pela oportunidade de adentrar a este santuário, para juntos, uma vez mais, adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e somente Ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra de Deus. Queridos, eu mais uma vez quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta casa, meus amigos, pastor João, pastor Stephanie, como também toda a família sacerdotal, seus filhos, esse lindo ministério. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Eu estava sentado aqui, vendo vocês conduzindo o culto, e eu estava orando para que Deus faça lá em Duque de Caxias o que Deus está fazendo aqui na Casa da Promessa. Queridos, alegria rever e ouvir o Wellington Lima, que é esse vaso na mão de Deus. Isso porque ele não estava se sentindo bem. Imagine se ele estivesse bem, né? Que Deus abençoe a sua vida. Rever aqui pessoas queridas, meu amigo Isaac, está alinhado. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Gente, eu estava tentando recordar se a minha esposa tinha vindo a Maceió. Inclusive, o casal que me levou no hotel perguntou, e eu fiquei puxando na mente, tentando lembrar se a pastora Thalita já tinha vindo em Alagoas. E quando eu cheguei no hotel, que ela ficou descansando no primeiro culto, eu perguntei a ela, e ela falou para mim que é a primeira vez que ela vem em Maceió. Eu já tenho o prazer de pregar aqui algumas vezes, mas é a primeira vez dela. Se você olhar para minha esposa, você vai perceber que Jesus foi bom comigo. Porque só Jesus, pastor João, para dar uma mulher bonita para um homem feio. Eu orei muito, ela orou pouco. Mas quem ora vence, né? Estamos incompletos. Faltaram os nossos filhos lá em casa. A gente tem um casal que é pentecostal, igual o pai, lindos igual a mãe. Mas quando o pastor João me trouxer de novo, aí eu venho com o pacote fechado, né? Eu prego, Thalita canta, Nicolas e a Nicole marcham e corto o laço, e o nome do Senhor vai ficar. Glória a Jesus. Quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, por favor. Vamos ao texto sagrado. Esse texto é muito conhecido. É um texto muito conhecido. É um clássico da Bíblia, pastor Stephanie. Mas Deus falou comigo algumas coisas, eu quero liberar o teu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E nós iremos ler alguns versículos que está escrito assim. Ora, Pedro e João,
subiam juntos. Pedro e quem? Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração sendo a hora nona. Versículo 2. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Versículo 6. Então Pedro disse: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Versículo 7 e o versículo 8, redobre a atenção. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Versículo 8. E saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E você diz amém. Antes de se assentar, interaja com um crente mais pentecostal que estiver perto de você. Você vai dar um sorriso para esse crente. Aquele sorriso bem expressivo, sabe? Lá no Rio de Janeiro, é o famoso sorriso Colgate. O proverbista diz que o coração alegre aformosa o rosto. Dá um sorriso para ele, olha lá, e diga para alguém, diga: meu irmão, que bom que você veio. Aproveita que ele deu um sorriso aí, libere uma palavra profética e diga para alguém, diga: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Se assente adorando a Deus. Queridos, como eu vos havia dito, o texto de Atos 3 é um clássico nas Escrituras Sagradas. Acredito que dos que aqui me ouvem, quem nunca, em algum momento da sua caminhada cristã, já tenha ouvido a história do coxo da porta formosa. Como eu creio e entendo que é um texto conhecido por todos, então eu não quero me
prender e muito menos tomar um tempo excessivo dos queridos irmãos, mas eu preciso ser fiel ao que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para transmitir ao coração da igreja. E para que nós possamos caminhar na revelação daquilo que o Espírito Santo tem para nós por intermédio da sua palavra, eu preciso lembrar-lhes que este coxo, o texto nos dá algumas informações. Primeiro, ele era coxo desde o seu nascimento. Isso implica em dizer que ele nunca andou. Ele não sabia o que era dar um passo. Ele não sabia o que era se erguer. Ele não sabia o que era correr. E muito menos o que era saltar. Segundo a informação, esse homem, ele está em um estado de mendigança. Ele pede esmola todos os dias que é posto à porta. Ele pede esmola aos religiosos que entraram ou que entravam no templo. Então, primeiro ponto, ele tem uma deficiência física desde a nascença. Segundo ponto, ele é um mendigo. Terceiro ponto que você precisa entender a respeito desse coxo, ele está na porta, mas ele não tem acesso. Vou de novo. Ele está na porta, mas ele não tem acesso. Porta, biblicamente, fala de acesso. Porta, biblicamente, fala de transição. Fala, pastora Thalita, de mudança de ambiente. Então ele está na porta, mas ele não tem acesso. Eu poderia tomar um tempo e te explicar de forma histórica e cultural o porquê que ele está na porta, mas não entra. Está na porta e não tem acesso. Não é simplesmente pelo fato de não andar. É porque o sistema religioso, a lei, a cultura, lhe impede de acessar o sagrado. E eu não sei quem é que vai pegar. Quando nós entendemos quem o coxo é, a partir daqui, nós começamos a observar alguns detalhes no texto. Versículo 1. Pedro e João subiam juntos. Olhe para mim. O texto diz que eles estão subindo ao templo à hora da oração, a nona. Quem aqui, como eu, cresceu em ambientes de círculo de oração, consagração, sabe que a expressão hora nona, para nós, dentro da nossa cultura de círculo de oração, geralmente às 15 horas da tarde, é desse texto que parte esse entendimento sobre o culto da oração, o culto da hora nona, que equivale às 15 horas da tarde no horário de Brasília, às 3 horas da tarde. Então observe que às 3 horas da tarde, Pedro e João estão subindo para orar. Pedro e João estão subindo para orar. Guarde isso. Foi Jesus que quando entrou no templo, estou sentindo graça, ele virou a mesa. Ele literalmente quebrou tudo. E ele disse: vocês estão transformando a minha casa em comércio, mas este lugar não é outro lugar senão casa de oração. Casa, vai vendo, casa de oração. Glória a Deus. Outra coisa que me chama a atenção, se voltarmos um capítulo do texto, um capítulo do livro que lemos, Atos 2, alguém lembra o que aconteceu no contexto? O dia de Pentecostes, o cumprimento da promessa
do Espírito Santo, a efusão, pastor João, o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva inaugura em Atos 2. O Espírito Santo se manifesta, se derrama sobre toda a carne em Atos capítulo 2. É em Atos capítulo 2 que começa o ministério apostólico, a ascensão do apostolado. Pega a palavra. No capítulo 3, Pedro e João, os principais líderes da igreja primitiva, estão subindo ao templo. O texto, a Bíblia, não diz se foi um dia após a descida de Pentecostes. Também o texto não diz nem que sim, nem que não. Mas permita-me entender como se fosse logo após a descida do Espírito Santo. Isso mexe comigo. Por quê, pastor? Porque eles estão cheios do Espírito. Acorde alguém do seu lado e diga: cheios do Espírito. Isso. Acorda esse jovem perto de você e diga para alguém: eles estão cheios do Espírito. É assim que você vai sair daqui hoje, cheio do Espírito. Eles, pastor Wellington, estão cheios do Espírito. Mas isso mexe comigo, é para alguém que vai voar. Porque mesmo estando cheios do Espírito, versículo 1 do capítulo 3, e Pedro e João subiam juntos. Para quê? Para a hora da oração, a nona. Mas pastor, eles já não estão cheios, já não viveram a promessa. Oh, glória! Eles já não foram revestidos de poder, como Jesus havia dito: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Mas o texto nos informa que mesmo cheios, que mesmo revestidos, eles decidiram subir ao templo, a hora da oração, a nona. Ai, meu Deus, eu já vou liberar a palavra, porque toma Deus a minha boca para dizer para alguém: aqui está um dos grandes segredos de uma vida na plenitude do Espírito. Pastor, por quê? Porque todo crente, uma vez cheio do Espírito Santo, ele não consegue mais viver longe do altar da oração. Alguém já deu glória? E eu vou melhorar isso aqui. Quanto mais cheio, quanto mais cheio do Espírito eu sou. Gente, eu estou sentindo graça. Quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Glória. Vou de novo. Quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Ei, o Espírito não te enche para satisfazer a tua vaidade, para que você se envaideça dizendo: olha como eu sou cheio, olha como Deus me usa, olha como eu faço, olha como eu prego, olha como eu canto, olha como eu oro, olha como eu profetizo. Não! Quando o Espírito Santo nos enche, a primeira característica de uma vida cheia do Espírito é que quanto mais cheio eu sou, mais próximo de Deus eu fico. Quanto mais cheio eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Ser cheio do Espírito me aproxima mais das coisas de Deus. Ser cheio do Espírito, vou chegar lá. Ser cheio do Espírito me traz para mais perto do altar. Ser cheio do Espírito me dá mais aptidão, me dá mais desejo, me dá mais vontade de orar, de buscar, de estar em
em seus átrios, de estar na sua presença. Lá vai. É por isso que era 3 horas da tarde, mas esses que saíram do dia de Pentecostes, cheios do Espírito, disseram: eu não vou deixar a chama apagar, eu não vou deixar, alguém já pegou, eu não vou deixar o vaso se esvaziar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Já disse. Quanto mais cheio eu sou, mais vontade de estar aqui, mais vontade de subir para a casa da oração. Oh, aleluia. É para quem vai voar. Nós estamos em domingo de carnaval. Eu não sei aqui em Maceió, mas lá no Rio de Janeiro o pau já está quebrando. E não começou agora. Teve o pré-carnaval, está tendo o carnaval. E quando tu achar que acabou na quarta-feira de cinza, é aí que tu se engana, porque lá no Rio ainda vai ter o pós-carnaval. Tem a vida de muita gente no Rio só vai começar no dia 1º de março de 2026. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo é que eu não vim aqui do Rio de Janeiro para perder para o demônio. Eu não saí do Rio de Janeiro, eu vou falar, eu não saí do Rio de Janeiro para chegar num culto como esse, de aproximadamente 2 horas e meia de duração, para perder para Sapucaí, para perder. Vai doer, mas eu vou falar. Tem gente que se ficar mais de 2 horas na igreja, eu tenho que falar, já reclama. Se o culto passar um pouquinho do horário, já faz bico, já olha para o relógio, diz que não vem mais aqui porque o culto acaba tarde. Isso é coisa de gente vazia, panela seca. Porque quanto mais cheio eu sou, mais vontade de estar aqui eu tenho. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Olha para esse vaso aí que está do teu lado, vê se ele é alguém que depende da presença do Espírito Santo, ou é só mais um religioso que sobe e desce na hora que lhe convém. Vê se é. Eu só não fico todo dia na igreja porque eu tenho responsabilidade. Nós temos família, claro, ninguém aqui é à toa. Você tem trabalho, você tem demandas, você tem casa. Nós temos responsabilidade. Eu só não fico aqui 24 horas porque nós temos demandas. Porque se não tivesse, meu filho, era culto de dia, era culto de tarde, era culto de noite, emenda na vigília. E não é coisa da minha cabeça não. O salmista diz: vale mais um dia em seus átrios. Eu já vou pregar, mas deixa eu ver quem veio adorar o Jesus da casa da promessa. 30 segundos de glória. Lá no Rio de Janeiro, entregaram a chave da cidade para Mamon. Lá em Brasília, deram a chave do país para Mamon. Só que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, mas não é do maligno. Vou de novo, faz explodir. O mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. Jaz no, mas não é do pastor. De quem é o mundo? Salmo 24: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles, e todos aqueles, e todos aqueles, e todos aqueles, e todos aqueles. Me ajude a pregar. Acorda alguém ligado do teu lado e diga: tua casa é de Deus. Diga: teus filhos são de Deus. Diga: teu casamento é de Deus. Diga: teus negócios são de Deus. Diga: Maceió é de Deus. A casa da promessa é de Deus.
deixar você virar a mesa hoje. Eu vou deixar você virar a mesa hoje. Bata o pé no chão e diga: minha vida é de Deus, minha casa é de Deus. Se tem alguém para crer, levanta a mão, porque vai cair mamão, vai cair demônio, vai cair principado, vai cair potestade. Olha a glória aí, olha a glória aí. Eu vou deixar você adorar. Daqui a pouco eu continuo. Eu quero pregar, mas tem uma graça que está tomando essa casa. O céu falou comigo enquanto a igreja está dando glória. Por causa de você, alguém não desce a sepultura hoje. Ô pastor, eu vim para o culto, o meu parente foi para a folia. Por causa de você, Deus vai guardar. Não vai ter derramamento de sangue. Tem um mistério aqui. Eles estão subindo juntos. Isso não começou aqui. Jesus me guarda. Ô pastor, não começou aí? Não. Eles estão cheios. Quanto mais cheios, mais dependentes eles estão. Eu estou dizendo para alguém, eles estão com vontade de orar. Aleluia. Só que o texto traz uma lição. Qual, pastor? Pedro e João. Perceba que o texto está identificando eles. Gente, vem de Bíblia. O texto poderia simplesmente dizer e os discípulos, sem dizer quem eram. Subiam juntos. Mas quando o texto diz Pedro, o texto está falando de um indivíduo. Quando o texto diz João, o texto está falando de outro indivíduo. Ou seja, um não tem nada a ver com o outro. Porque Pedro tem uma personalidade. João tem outra. Eita. Ei. Pedro era mais impulsivo. E João, mais comedido. Pedro era sanguíneo, arrancava a orelha. E João era mais fleumático. Pedro era extremamente usado. João era extremamente amado. Pense em alguém querido, era João. Eu poderia tomar aqui alguns minutos só para te dar características de Pedro e características completamente diferentes de João. Só que a lição está aqui. Independente da diferença que os... Independente da diferença que os separava, o propósito era muito maior que os unia. Pegou aí? Eles estão subindo
juntos. Isso aqui fala de propósito. Eles estão indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, para fazer a mesma propósito. Porque quem caminha em propósito não está preocupado se você é branco, se eu sou preto, se você é mais próspero, se eu sou mais magro, se você é alto ou é baixo. Quando eu falo de propósito, não importa sua classe social ou da onde você saiu, aqui a gente caminha juntos. Eu disse que não começou aqui. Não, pastor, não, porque aqui já tem uma harmonia, aqui já tem uma unicidade, um propósito. Pastor, onde foi que isso começou? Você está aí? Então vem para a Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por João 20, versículo 4 em diante. Pega a palavra. Maria veio correndo do túmulo e disse: roubaram o corpo do Senhor. Aí olha o texto. Quando Maria encontrou quem? 2 dos discípulos, Pedro e João. Apesar de João, o evangelista, que é o mesmo que sobe ao templo, não se auto-mencionar, não se auto-propagar, mas sempre falar dele em terceira pessoa. Quem vai correr para o túmulo, pega a palavra, é Pedro e João. Aí olha o texto. Assim, os dois corriam juntos. É para quem é de Bíblia. Não começou em Atos 3. Não começou. Isso não dá para eu terminar hoje, eu termino outro dia. Mas eu vou liberar isso aqui. O que, pastor? Começa quando eles estão em luto. Ixi, desceu o fio. Quer saber quem é que vai permanecer contigo? Analise bem quem está começando contigo. Vou melhorar. Quer ver quem é que vai permanecer com você? Observe se anda contigo na dor ou só anda contigo quando você está pagando a pizza. Vê se anda contigo no luto, na perda, no sofrimento, ou se só anda com você quando você tem alguma coisa para oferecer. Cuidado. Olha o texto, eles estão correndo juntos. Para onde? Em direção ao túmulo. Só que não começa em Atos 3, começa em João 20. Aí olha o texto. E o outro aqui é João, ultrapassou Pedro. Em outra versão, correu mais apressadamente. A pergunta que não quer calar: correr para quê? Para que a pressa? Lá vai. Ué, pastor, por quê? Está no texto. Quando João chegou no túmulo, João olhou, teve medo e não entrou. Para que a pressa? Se na hora de entrar no ambiente do sobrenatural, para na porta. Lá vai. É por isso que é melhor começar junto e terminar junto do que você achar que ministério é maratona. Porque tem gente que está mais numa disputa pessoal do que no propósito do reino. Não, vamos ver quem faz primeiro. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos ver quem canta primeiro. Vamos ver quem vira primeiro. Vamos ver quem faz primeiro. Vamos ver quem aparece primeiro. E não é sobre autopromoção. Até porque do que adianta a pressa se na hora de entrar você para na porta, fica com medo. Aí vem Pedro.
voar. Aí vem Pedro. Pedro chegou depois, porque devagar também é pressa. Pedro chegou depois, mas diferente de João, Pedro fez isso aqui, ó. Dá licença, João. Pedro entra. E quando, é para quem é de Bíblia. Quando Pedro entra, Pedro viu o que, pastor? As evidências da ressurreição. E quais são as evidências da ressurreição? Pelo menos 3. Primeiro, túmulo vazio. Ele não está mais aqui. Segundo, lençóis no chão. Terceiro, lenço que cobriu o rosto, dobrado e separado à parte. Aí o texto diz: e quando Pedro viu, ele creu. Quando ele viu, ele acreditou. Porque para ver as evidências da ressurreição, não é para quem para na porta. Anda. Vê os mistérios da ressurreição é para quem já entendeu. Não é mais túmulo, é o ambiente da glória. Não é mais túmulo, é o ambiente do sobrenatural. Eu vou entregar, eu vou contextualizar. Esse culto hoje não é para quem veio ficar na porta. E entenda-me, para que não tirem do contexto o que eu estou dizendo. Quando eu falo da porta para nós, eu não estou dizendo literalmente, porque você está numa instituição. Então tem obreiros na porta, tem funcionários na porta, tem pessoas que estão escalados na porta. Então não é no natural, vem pro espírito. Esse culto não é para quem veio para ver. Varão, me guarda. Esse culto não é para quem veio assistir, porque quem para na porta só para ver. E aí, o que está acontecendo ali? Será que é? Será que não é? Será que tem? Porque tem crente, vai doer, mas eu vou falar. Tem crente que está mais para telespectador do que adorador. Está mais para plateia do que para discípulo. Aqui não é para quem veio assistir culto, me desculpa, me perdoa. Aqui não é para quem veio para ver, porque se foi para assistir, perdeu o domingo. Era melhor ficar em casa vendo Domingão. Era melhor ter ficado vendo Fantástico. Era melhor ter ido para a Orla de Maceió. Aqui não é para quem veio ver. Ficava vendo Netflix, ficava vendo Dorama, ficava vendo Amazon. Aqui não é para quem veio ver. Essa noite é para quem já entendeu o mistério. Não é para quem veio ver, é para quem veio entrar. É para quem veio entrar. Me ajude a pregar. Me ajude. Acorda alguém do teu lado aí rápido. Acorda ele ou ela. Diga ele, pergunta pra ele quem é você aqui hoje. Acorda esse vaso aí. Vê se é telespectador ou vê se é adorador. Se é adorador, já entrou. Se é adorador, já entregou alguma coisa. Se é adorador, já adorou. Se é adorador, já não é mais o mesmo. Quem veio ver, vem de um jeito e sai pior. Mas quem veio entrar, nunca mais sai o mesmo. Nunca mais sai o mesmo. Entendeu que não é como começa, é como termina? Porque começa aqui, mas olha o contraste, olha a diferença de Atos 3. Eles sobem juntos, e eu vou provar. Essa harmonia, essa união, essa intenção é a última revelação que eu vou soltar do texto. Outro dia eu volto e termino. É a última. Essa intenção é revelada no próprio texto. Como assim, pastor? Vem para a Bíblia. Quando o coxo, lembra dele? Coxo de nascença, mendigo, está na porta, mas não tem acesso. Quando o coxo viu Pedro e João, lembra que eles vieram cheios do
cá para nós. Como é que você identifica crente cheio do Espírito Santo? Você já parou para pensar sobre isso? Ah, não, pastor. Como é? Crente cheio do Espírito Santo se identifica pela fisionomia. Porque aonde crente cheio do Espírito chega, as pessoas identificam na face, no rosto. Nossa, tu viu como fulano está diferente? Tu viu o brilho que ele tem? Tu viu o rosto dele? Você fez alguma coisa? Tu fez alguma... Qual é a mulher? Como é que foi? Já algum procedimento? Não. Fez a harmonização? Não. Botox? Não. Mas tá diferente. É porque eu vim lá da casa da promessa. Aí o coxo tá olhando, Pedro e João subindo, esses aí não são comuns aqui. Porque quem está subindo não tem cara dos que entram aqui. Porque os religiosos que entram aqui, rapaz, esses aí tem cara que tem dinheiro. Lá vai. Se eu estiver falando alguma coisa aqui, pastor João, pode me corrigir. Crente cheio do Espírito Santo tem cara de rico. Pastor? Não, o camarada pode estar duro. Wellington, pode não ter nem dinheiro. O que acontece? Nem sempre a vaca está gorda. Mas crente cheio, quando chega, alguém diz, rapaz, é alguma coisa, hein? Crente cheio, quando entra no restaurante, alguém olha assim, as pessoas começam a se acotovelar. Quando tu vem pro culto, pode ser o mesmo terno de sempre, pode ser a mesma roupa de sempre, mas crente cheio, quando chega, é igual os filhos de Israel no deserto, 40 anos com a mesma roupa, sapato não envelhecia, a roupa não envelhecia, o pé, o calçado crescia junto com o pé. Por que, pastor? Porque crente cheio do Espírito. Vou provar. Esses dias eu estou chegando no aeroporto, não lembro se a pastora estava comigo. Eu estou chegando, pastor João, no aeroporto, eu termino agora. Eu estava chegando no aeroporto. Quando eu chego, a comissária, a atendente ali, que ela foi perguntar, eu fui entrar na fila, eu não lembro se pode despachar mala, alguma coisa que eu vou fazer. Aí a menina ali da triagem foi me parar. Aí quando ela me abordou, ela me deu bom dia. E eu olhei para ela e sem querer, assim, de manhã, sabe, a gente tá cá, o processador tá lento ainda. E eu não respondi imediatamente. Sabe quando você engasga, demora para responder? Ela me deu bom dia. E eu demorei a responder. Aí ela olhou para mim e perguntou assim, speak português. Aí eu levantei a cabeça assim, entendi. Ela me deu bom dia, eu não respondi. Ela pensou o quê? É americano. Não, fala sério. Olha pro shape do negão ali. Se eu chegar assim, de terno e gravata no aeroporto, não vão pensar que eu sou americano? Claro, cheio do Espírito Santo. Se puxar o passaporte, vai ver que eu saí lá da Mangueirinha, lá da favela de Duque de Caxias. Mas quem olha pro rosto desse veio lá de Nova York. Porque crente cheio do Espírito Santo tem cara de gringo, tem cara de chique, tem cara de crente cheio. Aí, vai vendo. Aí veio o coxo, viu a cara de Pedro e João, cheio de óleo, cheio do Espírito, disse assim, é hoje, fiz a boa. Dá-me uma esmola. Pedro olhou, não perde a visão. Lembra que eles subiram juntos?
A evidência da harmonia espiritual está aqui. Pedro olhou e disse assim: olha para nós. Gostei, vou pregar para tu, viu? Pegou rápido, viu? Não, calma aí, pastor, peraí, deixa eu entender. Se Pedro dissesse, olha para mim, estava errado? Não. Porque quem está falando é Pedro. Então se Pedro dissesse, olha para mim, ele estava correto. Só que olha como é que o texto começa. E Pedro e João subiam juntos, together. Já tem mais entendendo. Pedro olhou e disse, olha! Como é que um pedinte te aborda? Ainda mais se for alguém mendigo, que estiver no chão, ele abaixa a cabeça, né? E pede uma esmola, pede uma ajuda. Pedro disse, olha, levanta a cabeça, olha para nós. Por quê? Porque a palavra está comigo, mas a autoridade está em nós. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o que eu tenho, João tem. Quem botou a mão na minha cabeça, botou a mão na cabeça dele. Ixi. Do corpo que eu comi e do sangue que eu bebi, ele também bebeu. Já tem gente pegando. Olha para nós. Aí lá vem a cereja do bolo. Outro dia eu termino. Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro. Pensamento meu. Renan, eu duvido que Pedro e João estavam duros. Pastor, por quê? Porque quem andou com Jesus 3 anos e meio, é inadmissível não ter dinheiro. É inadmissível não ter recurso. Pastor, como assim? Sim, Pedro viu com os olhos Jesus 2 vezes multiplicar pães e peixes. Pedro pescou com vara um peixe e Jesus disse, abre a boca dele, e da boca do peixe saiu um starter que equivale a 4 dracmas. Um camarada que viu Jesus fazer dinheiro sair da boca do peixe. Tu acha que esse cara tá duro? Duvido. Só que não é sobre dinheiro. Vou de novo, não é sobre dinheiro. Não, pastor, não, porque esmola não muda a vida de ninguém. Vai doer, mas eu vou falar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, Deus vai acabar com essa tua dependência hoje. Pastor Stephanie, eu prometo que eu não tomo 5 minutos, mas eu vou liberar o que Deus falou comigo. Deus hoje vai arrancar de você essa dependência que colocaram em ti. Te impuseram um estado de mendigância, e eu não digo apenas financeira. Tem gente vivendo de esmola emocional. Ai, eu vou falar. Tem gente vivendo de esmola de atenção, vivendo de esmola de oportunidade. Deus me trouxe aqui para dizer o que eu tenho para você. Não é uma vida com pires na mão, pedindo alguém me dá alguma coisa, faz por mim alguma coisa. Deus vai tirar de você hoje essa carência, essa dependência, porque o que o céu o que o céu tem para você é levanta e anda. Chega de viver e não importa se é de homem, de mulher, de amigo, não importa. Eu vim pregar. Deus hoje vai te levantar do chão. Prega Deus na minha boca. Alguém te colocou na porta e disse aqui não entra. Ah, como eu queria estar no teu lugar para pegar a profecia que desceu aqui. Alguém disse, vai ficar na porta, pedindo na porta, mendigando na porta. E alguém disse, aqui é seleto.
No sagrado não entra qualquer um. Só que eu vim pregar. A chave não está na mão do homem. A chave está na mão dele. E ele diz: eu tenho a chave de Davi. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Se tiver que te levantar, eu te levanto. Se tiver que te curar, eu te curo. Se tiver que te restaurar, eu restauro. Mas assim diz o Senhor: tu vai entrar, tu vai entrar, tu vai entrar, tu vai entrar. Amai. Outro dia eu termino. Mas assim diz o Senhor: acesso que é teu, ninguém toma. Acesso que é teu, ninguém toma. Eu tô ouvindo. Tem barulho de porta se abrindo. Ai, tem barulho de cadeado se abrindo. Jesus, já me guarda. Assim diz o Senhor: eu vou arrancar o aleijome hoje. Vai tirar a atrofia. Canta. Alguém estava se beneficiando da tua necessidade. Só que assim diz o Senhor: 2026, eu tô te liberando. Anda e não vai só andar. Assim diz o Senhor: entra, mas entra andando. Entra, mas entra saltando. Entra, mas entra louvando. Entra, mas entra. Não dá mais pra pregar. Não dá mais pra pregar. Prega a Deus na minha boca. Renan, eu tô liberando agora a autoridade do meu nome. A autoridade no nome de Jesus de Nazaré. Ele levanta a tua casa. Ele levanta teu casamento. Ele levanta teu ministério. Ele levanta teus negócios. Ele levanta a tua história. Ele levanta a tua fé. Ele levanta. Pega essa labareda. Pega. Show bene flacio derelai peremacanta rabai rebiofa andaraba. É a última profecia. Assim como eu vou fazer com Elito, faça com alguém do teu lado agora, rápido. Pega na mão de alguém assim. Pega a Lita da mão da pastora Stephanie. Pega. Segura na mão de alguém assim. Olha no caroço do olho dele. Gente falsa não olha nos olhos. Olha no olho de alguém e diga: levanta e anda aqui hoje. Levanta e anda. Vai destravar. Olha a glória aí. Treme, casa. Treme. Quem está sentado pula da cadeira. Quem está sentado pula da cadeira. Fica de pé. Levanta e anda. Shaicho, Terio, Rebi, Rebadaia. Vai levantar da depressão. Vai levantar dessa crise. Vai levantar dessa enfermidade. Vai levantar dessa dor. Vai levantar desse sofrimento. Vai levantar dessa prova. Vai levantar
escassez vai levantar. Levanta e recebe agora. Quem é batizado recebe agora. Quem é batizado recebe agora. Quem não é batizado, pega essa brasa de fogo agora. Jesus vai curar a gente aqui agora. Jesus, eu estou todo arrepiado. Eu estou tendo uma visão. Desceu um varão todo de fogo. Desceu um varão todo de fogo. E ele está passando a cada promessa. E papai falou: aonde tiver uma atrofia, aonde tiver um espírito de enfermidade, aonde tiver uma doença escondida, vai queimar agora. Vai queimar agora. Vai queimar agora. Vai queimar. Jesus dos crentes. Vai queimar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta. Aquele que acalma o vento, aquele que vai renascer, aquele que acalma o vento. Canta, Thalita, canta. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Você pode dizer isso? Aquele que tira a força do fogo, faz o leão, aquele Deus que derruba as muralhas, é o mesmo que bradado alto, não temas, sou contigo, Deus já tem. Chuva de bênção, ouça, Deus te dá escape, livra
teclado. Pastor João, eu devolvo o microfone agora. Uriol, faz que eu remídio faço. Eu já peço perdão pelo horário, mas Deus tomou essa casa. Deus tomou, Isaac, essa casa. Olhe para mim, eu devolvo o microfone agora. Enquanto os servos de Deus adoravam, Deus falou comigo que tem gente que entrou aqui, que Papai do Céu mandou estender a mão agora e te levantar desse chão. Ué, pastor, como assim? Outro dia eu vou terminar essa mensagem, mas tem um detalhe lindo. Pedro disse: não tenho prata ou ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Ei, lembra que ele é coxo de nascença? Lembra? Se ele é coxo de nascença, ele nunca andou. Se ele nunca andou, ele não sabe o que é andar. No máximo, ele deveria aprender. E o lindo vem aqui, e eu encerro aqui. Olha o que o texto diz, versículo 7. E Pedro, estendendo-lhe a mão, o levantou. Pastor, por que Pedro estendeu a mão? Olha o texto. Tomou pela mão direita. Não é só estender a mão, é estender a mão da honra, a mão da bênção. Porque só sabe, lá vai, só sabe a importância do que é uma mão estendida quem um dia já precisou de uma. Você está aí? Só sabe a importância do que é estender a mão para alguém quem um dia já precisou que alguém estendesse a mão para você. Sabe o que me empolga de pregar? É que não tem uma aqui hoje que não careça da mão do Senhor estendida. Não, é para quem vai voar. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ei, se a mão de Deus não está encolhida, por que você não quer estender a mão para quem precisa? Eu disse que eu termino aqui, então lá vai. Eu não vou demorar, não vou insistir. Eu vou chamar e o pastor João vai orar. Cadê você que entrou aqui hoje? Eu não te conheço, mas quem me trouxe aqui me trouxe por tua causa. Que você veio nesse culto hoje e você estava afastado. Ou, pastor, eu vim aqui hoje, mas eu nunca fui evangélico. Eu nunca fui de nenhuma igreja. Eu até vou em culto, frequento, mas eu nunca fui. Eu nunca tomei uma decisão definitiva por Cristo. Ei, enquanto eu estou pregando, Jesus falou: Renan, eu estendi a minha mão aqui agora. E eu quero levantar a história de alguém. Você não pode sair daqui hoje do jeito que você entrou. E Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro só para lhe dizer: hoje Ele te levanta do chão. Hoje Ele ergue a tua história. Você não vai ficar batendo em porta. Deus vai te colocar lá dentro. Você vai acessar o ambiente da glória de Deus. E eu encerro aqui, mas eu preciso fazer o que Deus mandou. Aonde está a primeira pessoa que estava afastada ou que nunca foi evangélica? O status não importa. O que importa é que hoje Jesus vai levantar você. Sai do seu lugar e vem para o altar, porque eu quero orar por você. Pastor, é comigo que Deus está falando. Sai do teu lugar e vem, porque eu quero orar. Ah lá, já está vindo lá. Vem, 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 vem. Pastor João.